certificada ISO 9001-2015. Voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Temos aqui no estúdio o secretário de Desenvolvimento Humano Social, Marcão. Marcão, como é o seu nome completo? Curiosidade. Meu nome de batismo é lindo e agradecer a mamãe e a papai. Meu nome é Marcos, com U, o Elber Gomes da Silva, mas na política todo mundo conhece como Marcão Gomes. E não tem porquê, Marcão, você é tão baixinho. É verdade. Engraçado que na família todos me chamam de Marquinho, porque apesar da minha alta estatura, eu sou oriundo dos filhos caçulas. Tanto meu pai quanto a minha mãe são filhos caçulas. Então, eu sou um dos netos mais novos, né, de toda os meus avós, sejam dos avós paternos, sejam dos avós maternos. Então, todos os meus primos, meus tios me chamavam de Marquinho. Quando eu entrei para o mundo político, eu falei assim, esse cara não tem nada de Marquinho, esse cara é Marcão. E apesar de que a gente já tinha muito inho também, né? Já tinha muito inho aqui, os inhos estão causando problema danado. É inho pra lá, inho pra cá, é garotinho, é rosinha, é muito inho. Então vamos pro ão fazer política de forma maiúscula, com autoridade, com responsabilidade, que é melhor. Bom, deixa eu pedir o Arnaldo para fazer. O Arnaldo falar um pouquinho no microfone do meio aqui, o nosso microfone 3. Vamos lá. O daqui? Olha. Vambora. Então, Marcão, o que a gente estava conversando no bloco anterior sobre da sequência, sobre essa questão do reflexo no dia a dia. O reflexo no dia a dia, principalmente para a população mais carente, de todos esses problemas que aconteceram com o Morar Feliz. Até porque foram prometidos 10 mil casas, foram cerca de 6 mil que foram construídas, né? O reflexo é altamente danoso para a população e, sobretudo, para a população que mais precisa, viu, Arnaldo? Eu estou vendo isso, Marco Antônio, Beto, Cláudio, todos aqui no estúdio. Dá um bom dia, Cláudio está aqui, acabou de chegar. O nosso amigo Cruz, aqui, Antônio Cruz, campeão, também dá um bom dia para ele aqui nos nossos estúdios. E, assim, o reflexo, como eu iniciei falando, é altamente danoso. Nós temos uma quantidade de pessoas em campos hoje já catalogadas pelos nossos centros de referências de assistência social, que passam uma situação de vulnerabilidade social muito grande. E, infelizmente, todos esses desvios de recursos praticados e comprovados, sejam através de superfaturamento, seja através de propinas, como foram denunciados agora, através dessa denúncia do MP, o casal Rosinha e Garotinho, isso prejudica muito, mas prejudica muito, sobretudo, aquele que mais precisa. Na questão habitacional, Arnaldo, nós temos hoje lá uma carência de cerca de 7 mil residências já identificadas e catalogadas pela nossa equipe de habitação. Aí você vê 7 mil pessoas que estariam aguardando uma residência e não tem condições de adquirir a sua residência. A quantidade de recursos que foi desviada do erário público através do pacto e dessa fraude à licitação que comprovadamente está descrita na denúncia e que também foi apurada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, poderia servir para ajudar essas pessoas com a construção de unidades habitacionais com custo menor, que pudesse atender a essa população que mais precisa. Então, esses desvios prejudicou diretamente a população que mais precisa. Hoje, como eu estou te trazendo os dados, da ordem de 7 mil famílias aguardam uma moradia. Nós, 10% dessas famílias, nos próximos meses, através aí sim do programa Minha Casa Minha Vida, nós vamos estar entregando cerca de 772 unidades
para a faixa 1, que é aquela faixa mais carente, nós vamos estar entregando 772 unidades no conjunto habitacional Novo Horizonte 1, 2 e 3, ali próximo ao aeroporto. Então, 10% dessa demanda vai estar sendo suprida através do programa Minha Casa Minha Vida. Mas era uma demanda que nós não precisávamos ter, né, se os recursos fossem aplicados de forma responsável. Da mesma forma que a gente tem uma solicitação enorme nos nossos benefícios lá, na questão do fornecimento de cestas básicas, de aluguel social, de auxílio funeral, de renda mínima, do defeso. São benefícios que são concedidos lá na secretaria e que nós não temos hoje financeiro suficiente para poder diminuir a demanda da população. Da mesma forma que importantes programas sociais tiveram que ser suspensos, não porque o prefeito quer, não porque o Marcão quer, mas porque não tem recurso suficiente para poder continuar com a consecução de importantes programas sociais que, de forma correta, podem beneficiar, sim, a população. Então, quem está pagando por tudo isso, e a conta é muito alta para essas pessoas, quem está pagando por tudo isso é a população que mais precisa. E, infelizmente, é essa constatação que foi feita, não só no que diz respeito às unidades habitacionais que têm carência e que não temos como fazê-las, mas também com diversos outros programas que poderiam continuar existindo se não fossem gestões fraudulentas e irresponsáveis como a que tivemos em Campos. Marcão, quando eu cheguei aqui em Campos para trabalhar no Grupo Folha, aí voltamos até 2013, logo depois eu ouvia muito comentário, não me influí muito porque a minha atividade era outra, mas eu ouvia muito comentário de que certas casas, certas áreas desse Morar Feliz eram dominadas por milícias, entre aspas, não sei como chamar, né? No caso, são facções criminosas. Facções criminosas que determinavam, quer dizer, tiravam as pessoas que estavam. Marcão chegou a enfrentar isso como secretário recentemente também. Cheguei. Né? Existem diversos movimentos nesse sentido, apurações da Polícia Federal, inclusive, nesse sentido, né, de se apurar quem tem direito ou não tem o direito à moradia, porque a Caixa Econômica Federal está envolvida, em alguns casos, com recursos federais, aí avoca a competência também para a Polícia Federal. Isso é um caso constante, assim, que na escolha não foi observado os locais onde os conjuntos habitacionais foram construídos, e aí eu acho que tudo isso se deve também à falta de planejamento, né, do município anteriormente, no governo da Rosinha, porque eu não tenho de cabeça agora aqui as datas, mas eu acho que no mês de abril, logo no primeiro ano de mandato, no mês de abril, ela startou inicialmente, a prefeita startou o processo administrativo para licitar esse contrato bilionário com a Odebrecht. Ou seja, conforme narrado pelo MP, lá em 2018, antes das eleições, houve a combinação, Odebrecht, você me dá aí 5 milhões aí para eu poder tocar minha campanha lá em Campos, que eu vou te dar o contrato. Então, correndo para poder cumprir aquilo que já tinha sido pactuado, do crime que já tinha sido pactuado, correndo no mês de abril, eles já startaram um processo. Aí faltou planejamento. Está claro que faltou planejamento. Vamos construir... Até para roubar, né? Tem que planejar. Assim, quem quer praticar o ilícito, né, vai fazendo, vai atropelando, além de atropelar a lei, além de andar à margem da lei, ele atropela um monte de atos administrativos. Isso também está na denúncia, quando o procurador do município, eles relatam uma série de inconsistências financeiras, orçamentárias, falta de previsão no PPA, falta de previsão na LDO, falta de uma série de documentos que deveriam estar na licitação, e na denúncia é dito que o secretário à época, o Davi Loureiro, ignorou tudo isso, meteu a caneta e falou assim, vamos licitar do jeito que está. Ou seja, não planejou nada, não escolheu de forma adequada os locais onde as famílias deveriam estar. O objeto, o objetivo da prefeitura, do garotinho, da prefeita Rosinha, o objetivo principal deles, está muito claro, não era atender a população, não era entregar casa para ninguém, era
obter vantagem daquilo que eles já tinham pactuado. Então aí não planeja, não vai escolher o local onde vai construir. Quem vai determinar isso é a empresa. Onde tiver menos custo, a gente vai para lá e vai fazer, e o povo que se dane, o povo que se ferre, se vai ter problema com tráfico, nós não estamos nem aí, isso não é problema nosso. Essa análise que eles fizeram. É a análise que eles fizeram, e aí acaba gerando esses conflitos. Né? Esses conflitos com algumas organizações criminosas, e quem paga, mais uma vez, é a população do município. O que é interessante, né, Arnaldo, o crime organizado, ele se beneficia, por exemplo, de uma comunidade, de um acúmulo de pessoas, de uma moradia conjunta de muita gente, 20 mil pessoas, 15 mil pessoas ou mais, no casos do Rio de Janeiro, né, comunidades com 100 mil, 200 mil pessoas, como é o caso da Rocinha e tal, e por falta, às vezes, de condições de entrar, eles também se beneficiam da ausência do Estado ali, né? Porque o Estado não tem nem condição de subir, né? Porque você para subir numa rocinha, porque é só uma letra, né? É ato falho. Você é uma letra. Para subir na rocinha, você vai colocar em risco uma vida da maioria que é de bem. Ali você tem uma outra questão, eu acho que é um debate muito mais sociológico do que político, do que partidário, que é essa questão do domínio do tráfico no interior, com duas facções criminosas, em que o próprio novo comandante da Polícia Militar, não sei se foi o novo, se foi o antigo, quando teve aqui, que os dois já passaram por aqui, né, o Ibiapina e o Henrique, que falou que diferente do morro no Rio de Janeiro, que separa, a facção criminosa são separadas por morros, né? Aqui é uma rua, plano, um lado está uma facção, um lado está outra, no meio a população ali que não tem envolvimento nenhum com o tráfico. Mas essa é uma questão, acho que muito mais sociológica de como isso foi feito lá atrás, e vai ser muito difícil de recuperar, sem falar que esses conjuntos habitacionais são assim, meio que isolamentos, né? No meu ponto de vista, você cria uma área, um monte de casa e joga a pessoa lá, não dá estrutura de posto de saúde, uma área de lazer. Nada. Não tem nada. É jogado ali, não as dá. Pessoas têm que... Se chover, a pessoa não pode nem sair de casa e ir até o lugar para pegar. Em alguns casos, Em outros casos, os loteamentos são até bons, né? São um padrão... Eles têm um bom padrão. O problema é esse isolamento. Você cria tudo, mas não oferece nenhum tipo de serviço. Mas, Marcão, vamos aproveitar que a gente está aqui e conversando sobre vários assuntos. Existe uma perspectiva nesse segundo semestre, ser retomado alguns programas sociais, como o caso do antigo Cartão Cidadão, que agora seria o Cartão Cooperação, e também o Restaurante Popular. Existia essa perspectiva também com outro nome, que estaria para ser definido ainda o nome, né, porque o Cesano era um nome que emplaca muito aí, porque é o nome do projeto, não o nome do restaurante em si. Mas de lá para cá, desde a última vez que a gente conversou e que essas perspectivas foram colocadas, nós tivemos algumas quedas de arrecadação, sobretudo na participação especial do royalties de petróleo, alguns problemas que o município passou agora com questão de greve de médicos, suspensão de gratificação, enfim. Houve uma série de consequências financeiras que podem ou não ter alterado esse planejamento. É isso que eu quero saber de você, se tem perspectiva de voltar a esses programas e quando? Olha, nós temos a carência, nós temos a necessidade, nós queremos implementar o programa e, logicamente, que nós esbarramos nas dificuldades financeiras. Nós estamos tentando a todo instante criar parcerias para superar essas dificuldades financeiras. No caso específico da sua pergunta a respeito do restaurante popular, logo assim eu entrei na secretaria no final do mês de fevereiro. Logo assim que nós entramos, eu demandei o governo do Estado numa solicitação de parceria com o governo do Estado para a manutenção do programa do restaurante popular em Campos, mas no formato do município, no formato que o município criou, né? Na verdade, o restaurante ele é um equipamento do Centro de Segurança Alimentar e Nutricional, do CESAN. Ele é um equipamento. As pessoas não vão se alimentar no Centro de Segurança, Centro de Segurança Alimentar. Elas vão procurar o seu alimento no restaurante, né? Então, o restaurante seria um restaurante popular do município, né? E eu demandei, né, o governo do Estado, tive reuniões na Secretaria de Estado de Assistência, tive reunião no gabinete do vice-governador, né, solicitando a agilização da cessão do imóvel, para deixar bem claro para a população que aquele imóvel na rua Lacerda Sobrinho, na antiga rua Sacramento, é um imóvel que pertence ao governo do Estado,
né? A propriedade daquele imóvel e tudo que tem dentro daquele imóvel é do governo do Estado. Então, eu solicitei ao governo do Estado que a gente pudesse manter a parceria, ou seja, a cessão do imóvel e dos equipamentos que existem lá, para que o município pudesse implementar de forma imediata o programa do restaurante popular municipal. Para minha surpresa, e aí, assim, alguns atores, né, alguns deputados estaduais, por exemplo, eu posso citar um deputado estadual, João Peixoto, que eu conversei diretamente com o deputado estadual João Peixoto, teve lá também para fazer uma solicitação de agilidade na renovação desse convênio com o governo do Estado. Mas o que o deputado João Peixoto ouviu é que o Estado não estaria interessado em renovar esse convênio. Da mesma forma, isso foi uma resposta política. Não houve em nenhum momento até agora, nós solicitamos em março, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Tem 6 meses que o Estado permanece em silêncio em relação à solicitação que nós fizemos de parceria, ou seja, de cessão não onerosa do prédio, para que a gente pudesse entrar lá servindo a população com o restaurante popular do município. Como o Estado permaneceu silente, né, não falou nada, e aí algumas cobranças de lado a lado, e aí algumas pessoas ligadas ao grupo lá dos garotinhos começaram a criticar a demora. Eu até falei assim, olha, acho que o Vladimir, como está muito próximo lá do governador, o Cleiton já pertenceu ao grupo, que assessora o governador, já pertenceu ao grupo dos garotinhos, acho que ele poderia até ajudar lá, para poder fazer com que eu não quero nem acreditar, como algumas pessoas vêm me falar, Arnaldo, eu não quero nem acreditar que os garotinhos estivessem operando nos bastidores para que o Estado não fizesse essa cessão para o município. Eu não quero acreditar nisso. Eu acho que isso seria de uma mesquinhez profunda em prejudicar pessoas que precisam muito deste programa funcionando. Certo é que eu não fiquei inerte, né? Nós procuramos avaliar no município algum imóvel que pudesse ter as mesmas características em tamanho que aquele restaurante popular que pertence ao Estado, o prédio que pertence ao Estado, tem, para que a gente possa implementar o programa. Então, nós constatamos, encontramos um imóvel que possamos adequar o restaurante nesse imóvel. Estamos em fase de licitação, de adequação desse imóvel, para o mais breve possível a gente abrir, sim, o restaurante popular do município e retomar esse programa. Da mesma forma que estamos trabalhando, né, para poder ver se existe suficiência financeira para o retorno do cartão cooperação. Então, nós estamos trabalhando arduamente. É uma vontade do governo. Eu vou dizer assim, é vontade do prefeito Rafael Diniz, é determinação do prefeito Rafael Diniz que a gente faça todos os estudos necessários para a retomada desse programa. Ele determinou isso, ele quer fazer. Mas isso esbarra em alguns problemas de ordem financeira, que eu tenho que estar constantemente discutindo com o secretário de Fazenda do município. Olha, nós temos como sustentar esse programa ao longo dos meses. Nós temos programação financeira, porque a realidade do município hoje, a gente tem que deixar isso bem claro para a população, é de escolhas difíceis diárias, Arnaldo, diárias. São escolhas, e lá na secretaria não é diferente. A mesma coisa que o prefeito passa dentro do gabinete dele, eu, enquanto secretário, passo à frente da minha pasta. Porque nós temos atraso de repasse do governo federal para a pasta de assistência social. Nós temos atraso de repasse do governo estadual também para a pasta de assistência social. Porque a assistência social, além dos recursos dos royalties, dos recursos dos municípios, ela tem transferências governamentais que estão atrasadas. Então, a todo momento, lá na secretaria, eu tenho que escolher, olha, se eu pago o aluguel de fulano de tal, eu devo o de cicrano de tal. Se eu pago o aluguel de Arnaldo, eu vou ficar devendo o aluguel de Marco Antônio. Se eu pago a carne, que é um objeto de licitação para manutenção da nossa rede de proteção dos abrigos, dos moradores de ruas que estão nos abrigos, né, das pessoas com deficiência que nós cuidamos na residência inclusiva, que nós fornecemos alimentação. Se eu pago a carne, eu devo o hortifruti. Se eu compro toner para a impressora, eu fico devendo. Então, todo mês é escolher. Cobertor curto. É escolher a quem se paga e a quem se deve. Da mesma forma que o prefeito hoje
tem que fazer escolhas todos os meses. Não, na verdade, todos os meses, todos os dias ele tem que fazer escolha. Ou ele paga o contrato de ambulância, deve o contrato de home care. Paga a conta de água, deve a conta de luz. Para pagar e manter os servidores em dia, e aí, assim, é um milagre que tem sido feito na prefeitura. Uma folha anual da ordem de 1 bilhão e 100 milhões. É difícil você ver um município hoje que tem o salário dos seus servidores rigorosamente em dia, como o município de Campos tem. Normalmente, municípios e estados têm tem 2 folhas atrasadas, tem 13º devendo, e aqui em Campos, a prioridade do prefeito Rafael Diniz foi para manter o salário dos trabalhadores em dia. 1 bilhão e 100 milhões é o que custa a nossa folha anual, num orçamento de 1 bilhão e 900, se chegar, de 2 bilhões de reais. Então, você pega 1 bilhão e 100, é para sustentar 20 mil famílias. São 20 mil servidores que consomem do fruto da arrecadação do município 1 bilhão e 100 milhões de reais. 20 mil. A população é mais de 500 mil. Então, olha a conta. O que sobra para mais de 500 mil é menos do que é consumido com 20 mil pessoas. 1 bilhão e 100 milhões. Aí, todos os outros custeios têm que ser administrados com o que resta. 700, 800 milhões de reais. E aí, pagando dívidas das gestões anteriores, pagando precatório, pagando dívida com INSS, pagando dívida com Prev Campos, pagando dívida com FGTS, pagando dívida da venda do futuro, pagando dívida com fornecedores. E aí eu vejo, de vez em quando, eu vejo as pessoas parabenizando o deputado federal Vladimir Garotinho por ter conseguido recurso para os hospitais, para os plantadores de cana, para o Álvaro Alvim. Eu também o parabenizo quanto a isso, mas ele tem que conseguir mais, porque a dívida que a prefeitura herdou da gestão da mãe dele, só com os hospitais contratualizados, foram de mais de 16 milhões de reais. Então, não adianta ele trazer 2, se deixou 16 devendo. Ainda está devendo 14. Então, tem que trazer sim, mas tem que trazer muito mais. Inclusive para ajudar a prefeitura a pagar a dívida que a mãe dele deixou. Então, assim, é um trabalho muito árduo. É um trabalho que tem que ser feito de forma diária, contínua, de escolhas a quem se deve e a quem se paga. Marcão, eu acho que o Arnaldo vai entrar numa dessas. Estou aqui tentando... Não, eu só queria, para concluir esse raciocínio da última pergunta, Marco Antônio, só para não ficar muito distante, a gente falou de retomada de alguns projetos. Ano que vem é ano eleitoral. Se não acontecer agora, até quando isso pode voltar? Ou a perspectiva é de que aconteça ainda esse ano? Não, a gente está trabalhando para que aconteça o mais breve possível. Se eu puder implementar amanhã, Arnaldo, eu implemento amanhã. Sim, mas assim, nós temos a legislação, até quando poderia? Nós temos a legislação, ela fala a respeito de execução orçamentária no ano anterior. Ou seja, se a gente começar a executar, mesmo que não seja de forma plena, vou te dar um exemplo. Se eu começar a executar, se eu quero ter um planejamento para distribuir 3 mil refeições, né, diariamente no restaurante popular. Mas se eu só tenho recursos para implementar agora 1.000, se eu estiver funcionando com essas 1.000 refeições, eu implementei o programa de forma orçamentária no ano anterior, eu obedeci a legislação e a gente pode trabalhar de forma tranquila, é o que diz a legislação e o entendimento majoritário das cortes superiores. Então a gente faz um planejamento, a gente trabalha respeitando, e aí, assim, como eu disse inicialmente, alguns preferem trabalhar à margem da lei. Né? Soluções, não existe solução mágica. Eu já vi o próprio Vladimir Garotinho colocar que a solução para o município é pegar mais empréstimo. Respeito a opinião dele, mas discordo. Não é opção endividar mais o município. O município que já paga altos valores de dívidas deixadas pela gestão da mãe dele, como é que a gente vai endividar mais o município? Seria muita irresponsabilidade do prefeito buscar mais endividamento e, né, colocar o município numa situação muito mais complexa do que a gente tem hoje, colocando em risco, inclusive o pagamento desses servidores, né, dessas famílias de trabalhadores
que hoje é mantido em dia o salário deles, colocando inclusive em risco o pagamento desses fornecedores, porque ao passo que você aumenta o seu endividamento, você compromete as receitas atuais e futuras e promove uma bola de neve cada vez maior. Então, assim, a opção da prefeitura hoje é igual a que passa a maior parte das famílias brasileiras, que estão com endividamento no cheque especial, que estão com endividamento no cartão de crédito, que escolhe também a quem vai pagar e a quem vai dever. O município hoje é igualzinho. O cobertor é muito curto, as dificuldades são muito grandes. Nós queremos fazer, mas a gestão é de responsabilidade. A gestão é de obediência à lei. A gestão do prefeito Rafael Diniz, ela é proba, ela é moral, diferente do que acontecia em tempos pretéritos. E aí, eu vi a defesa falando do impretérito, eu vi na defesa do advogado do casal Garotinho falando que os fatos foram pretéritos. Mas lógico, como é que você vai cometer crime futuro? Né? Vender o futuro, eles já venderam. O fato cometido tem que ser... Gente, como é que pode isso ser objeto da defesa? Ah, porque isso foram fatos pretéritos. É lógico que foram fatos pretéritos. Já roubaram, já gastaram o dinheiro do povo, já investiram em um monte de lugar que não deveria ser investido, que o investimento deveria ser em favor da população, mas o investimento foi político, foi para compra de voto, foi para utilizar com favores. É lógico que o fato tem que ser pretérito. O roubo vai ser o quê? Futuro? A venda do futuro já foi feita. Então, assim, é até ridículo a gente estar comentando isso, mas o advogado utilizou isso na defesa. Foram fatos pretéritos. Lógico que foi pretérito. O que foi utilizado atrás, o recurso. Porque nós estamos há pouco mais de um ano das eleições de 2020, né? Embora a gente já esteja, né, Arnaldo, muito envolvido com todo o movimento, né, que antecede. E nós temos visto um movimento de redes sociais muito grande. Nós vimos nas últimas eleições as acusações de fake news de ambas as partes. Né? Ninguém vem dizer que o lado do presidente Jair Bolsonaro não fez fake news e que o lado do PT não fez, porque todos fizeram. Né? Todos trocaram. Hoje já existem pessoas especializadas em fake news, jornalistas que trabalham com isso. Né? E nós vemos também, o que é uma coisa muito comum, principalmente nas cidades menores. Eu me recuso a chamar Campos uma cidade pequena, porque não é. Não é. Campos para qualquer padrão do mundo, é cidade, é metrópole. Exatamente. Cidade de mais de 500 mil habitantes, amigo, é metrópole. Então, mas aqui em Campos está começando a ver muito esse confronto nas redes sociais de fake news, principalmente quando vai se aproximando da eleição. Né? E a gente sabe que muita gente que perdeu uma boquinha aqui, uma boquinha ali, começa a acusar qualquer coisa, né, Arnaldo? Pega uma notícia e já interpreta, tira do contexto. Como é que você vê isso para essas eleições de 2020? Olha, eu acho que esse controle ele tem que ser feito o mais rapidamente possível, né, em relação a essas notícias falsas, essas fake news. Ele tem que ser feito o mais rapidamente possível, porque, infelizmente, as pessoas não acabam não se aprofundando na matéria, acabam não investigando em fontes seguras, né? E isso é de uma total irresponsabilidade e vira verdade e acabam propagando mentiras. Eu acho que tem que ser penalizado, sim, na forma da lei. Eu acho que nós estamos avançando nesse sentido. Acho que o Congresso, inclusive, está trabalhando em medidas nesse sentido de responsabilização dessas notícias falsas, que na maior parte das vezes são crimes, né? Porque já tipificados também no Código Penal, porque os crimes contra a honra, a injúria, a difamação e a calúnia normalmente são praticados atrás, seja do computador ou seja do smartphone, né? O cara injuriar. E qual a diferença desses crimes? O que é uma injúria, o que é uma difamação, o que é uma calúnia? Né? Injuriar é um xingamento. Isso ocorre direto. Né? Injuriar uma pessoa é um crime,
eu pegar atrás do meu smartphone e xingar uma determinada pessoa atrás do computador e do smartphone. É um crime de injúria. Difamar, o que é? É imputar a uma pessoa algo que não é crime, que não está tipificado na lei como crime, mas imputar uma notícia falsa, que não é uma notícia criminosa, mas é uma notícia que atenta à honra daquela pessoa. E a calúnia é a mesma coisa que a difamação, mas quando o fato tem tipificação de crime, quando o fato é criminoso. Então, e deixar claro que sem provas, né? Sem prova. Então, as pessoas se habituaram a praticar crimes de injúria, de difamação e de calúnia através das redes sociais. Então, isso tem que ser controlado, sim, tem que haver o controle do Estado em relação às fake news. Isso é muito importante para que as notícias verdadeiras, responsáveis... O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos fazendo um programa com responsabilidade, comunicando através de fatos, de documentos, de verdades, e não criando factoides, mentiras, querendo ludibriar e enganar a população. Nós agimos com responsabilidade. Da mesma forma que o Grupo Folha age com responsabilidade, nós devemos cobrar essa mesma responsabilidade de todos os demais canais de comunicação, sejam eles através de empresas ou sejam eles através da própria individualização da comunicação através das redes sociais. Mas como falar em 2020, a gente está chegando no fim, já até estouramos um pouquinho, mas quando a gente conversa não pode deixar de falar de configuração de cenário para 2020. Antes de falar do cenário de Campos especificamente, o Aloysio divulgou anteontem, foi assunto da coluna Ponto Final de ontem, você vai coordenar o PL, né, o ex-PL, ex-PL que virou PR e agora virou PL de novo, enfim, exatamente. Essas mudanças, todo mundo está mudando de nome, né, PPS para cidadania, todo mundo está mudando de nome. Eu não mudo meu nome, é Marcão, tá? Não, todo mundo... Os partidos. Todos os partidos aí, PMDB agora é MDB, voltou, né, era M, enfim, isso. Todo mundo está mudando de nome, tentando dar uma nova cara na política, a estratégia é de marketing, como aconteceu em alguns países da Europa e agora o Brasil vem adotando. E você vai coordenar o PL em 15 cidades da região. Como que está sendo essas articulações internas? Quais cidades são cidades-chaves? Tem previsão de candidatura própria candidatura própria majoritária em algumas? Como está essa articulação? Essa é uma missão muito recente, né? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira última, né? Na última sexta-feira no Diretório Estadual, onde o partido me confiou essa missão, até por ter representado, né, no entendimento do partido muito bem, o partido aqui na região norte e noroeste fluminense, onde a gente teve 40.901 votos na eleição para deputado federal, né, sendo candidato a deputado federal mais votado da região, né, no estado, aqui de Campos, no estado, fui o deputado federal mais votado, e o partido enxergou isso como esse trabalho como tendo sido de forma exitosa e me passou essa responsabilidade, né, na última sexta-feira. Essa responsabilidade de coordenar 15 municípios aqui na região norte e noroeste fluminense. Na segunda-feira eu já comecei a fazer alguns contatos, alguns movimentos, e a gente está iniciando, na verdade, o trabalho. Mas é um trabalho que a gente vai fazer, sim, com o objetivo de eleger prefeitos, de eleger vice-prefeitos e de eleger vereadores na sigla do Partido Liberal, do PL, né, que é o ex-PR, mas o número continua sendo o mesmo, né, o número 22 que identifica o partido nas urnas, e nós vamos estar trabalhando. Já comecei a dialogar em alguns municípios com alguns atores que pretendem ser candidatos. Nós vamos ouvir, vamos conversar, vamos ver se esses atores, eles, nas diretrizes do partido, eles vão estar levando as suas campanhas obedecendo o que diz, os preceitos que dizem o nosso estatuto e aquilo que a gente pensa enquanto de como, né, esses candidatos devem se comunicar perante aos eleitores. Então, assim, é um trabalho que está sendo muito inicial, porque está muito recente, mas nós estamos começando. Em breve eu poderei voltar aqui já para dizer um pouquinho dos avanços que está acontecendo em cada município. Deixa eu só puxar... Desculpa, só puxar a sardinha um pouquinho lá para minha terra. São João da Barra, a gente tem Franks, que é vereador do PR, na bancada de oposição. Está a caminho do PSC, como foi o Bruno para o PSC também. Mas como vai ficar o PR ali? Já tem alguma definição? Porque Franks manteve partido sempre na oposição ao grupo da prefeita Carla Machado.
Com você coordenando, tem alguma predileção de continuar em algum lado ou de caminhar junto à prefeita? A gente, a predileção do PR, do PL, né, agora do PL, para poder deixar bem claro, assim, primeiro ponto, é da gente, em São João da Barra, a gente não vai, o mandato do vereador está no nosso partido, independente da postura e das decisões políticas dele, nós não vamos estar perseguindo o vereador no curso desse mandato, mas nós temos um diálogo já antigo, aberto e franco com a prefeita Carla Machado. Então, a propensão no município de São João da Barra é manter esse diálogo com a prefeita Carla Machado, caso ela entenda, né, ser candidata à reeleição, ao que tudo indica. Isso irá acontecer. Então, nós temos um diálogo muito aberto com a prefeita Carla Machado, até porque através da proximidade que eu tenho com o irmão dela, Fred Machado, a gente já dialoga a política já ao longo de quase 8 anos, né? Nós estamos juntos desde o nosso primeiro mandato na Câmara de Vereadores, então existe uma propensão muito forte da gente estar dialogando com a prefeita Carla Machado para que o PL agora, né, possa estar caminhando ao lado dela nas eleições de 2020. Existe uma possibilidade muito grande nesse sentido. Eu ainda vou me reunir com a prefeita, ela recentemente passou por um movimento que fez acho que é uma pequena cirurgia, não sei se a angioplastia pode se tratar de uma pequena cirurgia. Graças a Deus está passando muito bem. O vereador Fred Machado esteve comigo ontem, falou que ela está se recuperando. Eu vou dar mais um tempo, vou marcar uma reunião com ela, a gente vai conversar um pouquinho do planejamento dela, do que ela pensa para o município e da forma que a gente pode contribuir, né, com o município de São João da Barra e com os demais municípios aqui da região. E o tabuleiro para Campos, só para a gente fechar agora aqui também, senão o Marco daqui a pouco vai querer me matar ali, que a gente está estourando o horário comercial, com razão ele vai querer me matar, né? Deixar bem claro. Ele já está estourando, já estourou demais aqui, mas só para a gente fazer o panorama do tabuleiro, como você está acompanhando as movimentações, prefeito Rafael Diniz, Vladimir, Caio? Assim, eu tenho acompanhado que é algo muito natural, né, da oposição querer antecipar o debate, né? Isso é muito natural, acho que é o papel mesmo da oposição querer antecipar o pleito. Por parte do prefeito Rafael Diniz, da nossa parte, a nossa preocupação é a de administrar o município com responsabilidade. Com esse cobertor curto, com as dificuldades financeiras que nós temos a missão dessas escolhas difíceis diárias para que a população possa ser atendida, né, com as restrições da melhor maneira, com as restrições financeiras que nós temos, da melhor maneira possível. Então, a nossa preocupação, ela não tem sido política, ela tem sido preocupação de gestão. Obviamente que no momento oportuno, e quando a legislação ela determinar que os movimentos políticos eles já podem começar a ser feitos de forma mais eficaz, nós vamos começar a dar uma atenção às tratativas políticas, a montar as nossas nominatas, a dialogar com as forças, com os cabos eleitorais de determinados bairros, de determinados distritos. Nós vamos dar atenção política no momento oportuno. Hoje, 100% da atenção do governo não é para a eleição de 2020. 100% da atenção do governo é para poder gerir com responsabilidade a nossa cidade. Marco, acho que a gente aqui... Pois é, então já estamos. Arnaldo, obrigado. E a você, Marcão, também. Sucesso no trabalho. Obrigado pela presença. Foi um ótimo papo. Eu que agradeço mais uma vez a Marco Antônio, Alberto, Arnaldo. Deixar aqui um forte abraço a todos os ouvintes da Folha 98.3, da Folha FM. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Deixar um abraço, me colocar à disposição, né, de toda a população lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e no diálogo franco e aberto para a resolução de problemas que sejam comuns aos cidadãos, seja através da nossa pasta ou seja em outra pasta do município. Me coloco à disposição como interlocutor para a resolução de problemas da população. Forte abraço a todos. Muito obrigado, e nós vamos agora dar um pulinho na redação do Jornal Folha da Manhã com a repórter Clícia Cruz,
e o Direto da Redação. Bom dia, Marco